e ele tem sido usado poderosamente. E usa ele hoje, mais uma vez, Pai, como canal de bênção nesta noite. Usa teu servo no abrir e no fechar da sua boca, que possa sair palavras iluminadas pelo teu Santo Espírito. Pai, abençoa a tua igreja, abençoa os visitantes, abençoa, Senhor Deus, toda a Igreja Batista da Capelinha, que possamos, ó Senhor Deus, aqui neste local, aqui neste tempo, por tudo que Ele tem feito na minha vida, dos meus familiares. E Ele recolheu a minha avó. E é motivo de alegria, porque ela combateu o bom combate, ela guardou a fé, encerrou a carreira e foi morar com o pai. Porque a morte por cristão, ela não é a morte, ela é a continuidade, porque o próprio Jesus, o que realmente vai ser a pregação daqui a pouco, Ele é o caminho, a verdade e a vida. É o único que pode dar a vida e tirar a vida. Ele não tira a vida, Ele recolhe para Ele. Então, é motivo de alegria poder trazer a mensagem hoje e em cima disso daqui, do que para nós foi que Cristo falou. Porque quando nós estamos no caminho, um ente querido, a gente se alegra, porque sabe que ele foi para os braços do Pai. Quando a gente tem um ente querido que não está no caminho, e a gente sabe que não era uma conduta ideal, a gente fica triste. Mas hoje eu estou aqui, estou alegre. Pode não parecer, mas eu estou alegre, porque Deus deu descanso à minha avó. E eu sou grato a Deus por isso. E eu convido os irmãos a abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 14, de verso 6. Perdão, irmãos, 14 a partir do verso 1. E a palavra do Senhor diz assim: não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa do meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar. E se eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Podeis sentar, irmãos. Irmãos, esse texto começa aqui, Jesus falando: não se turbe o vosso coração. Ele está deixando bem claro aos discípulos: não fiquem preocupados, não fiquem atribulados, porque se nós formos ver no capítulo 13, Jesus ali ele tinha falado que ele iria partir,
ele fala da futura traição de Judas e fala que Pedro iria o negar. E eu creio que os apóstolos ficaram perplexos, ficaram com medo, porque sabia que o mestre ia embora, sabia da partida do mestre. E eu vejo aqui Cristo sempre ele confortando. Ele fala: meus filhos, não fiquem perplexos, não fiquem temorosos, não fiquem perturbados, não se turbe o vosso coração, não fique com medo, porque crede em Deus, crede também em mim. E ali ele vai explicando que na casa do meu pai há muitas moradas, e falando que ele voltaria. Só que eu vejo aqui Tomé, ele mostra medo de perder. E Tomé ele disse: Senhor, não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Que no versículo anterior, Jesus ele fala que ele conhecia o caminho. E Tomé ele fica preocupado: olha, se eu não sei nem para onde ele vai, como eu vou saber o caminho? Isso demonstra um medo de perder, um medo de ficar só. E Jesus responde: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Essa resposta, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus aqui, ele está restaurando algo que foi perdido lá atrás. Quando ele diz, eu sou o caminho, que ele é o único caminho, se a gente for lá no livro de Gênesis, capítulo 3, verso 29, vai dizer que Deus, ele colocou os querubins com a espada inflamada para proteger o caminho da árvore da vida. E Jesus, ele fala que ele é o caminho, ele é a restauração desse caminho, ele é o único que pode nos levar de volta para a árvore da vida, de onde Deus criou o ser humano. Então, o caminho, o que é o caminho? É a distância entre um ponto ao outro. E Jesus sendo o único caminho, não há outro. Muitos caminhos são nos oferecidos, caminhos que vão ser prazerosos, caminhos de facilidade, e Jesus ele diz, eu sou o único caminho. Muitos de nós, quando às vezes vamos para algum lugar, e o lugar é longe, a gente tende a olhar ali no GPS um lugar mais fácil para poder ir, a gente tenta procurar um atalho, para poder chegar no nosso destino mais rápido. Só que com Deus não é assim. Você pode até tentar achar um atalho, mas esse atalho vai te levar para lugares de perdição, para lugares de ruína. Existe uma frase que diz que, sempre escutei muito essa frase, todos os caminhos levam a Deus. Não sei quem inventou essa frase, mas eu creio que quem inventou essa frase não tem um pingo de conhecimento da palavra de Deus. Se todos os caminhos levam a Deus, como que uma pessoa que está no meio da prostituição, no meio das drogas, no meio de roubo, adultério e outras coisas mais, vai levar ele a Deus? Eu sei que todo caminho vai levar a algum lugar. Se você estiver no caminho onde Jesus nos alertou, a gente se submetendo aos mandamentos dele, esse caminho vai nos levar a Deus, que é Jesus. Mas se a gente estiver em outros caminhos de perdição, vai também te levar a algum lugar, vai te levar ao inferno. Aí parte da gente escolher caminho que é Jesus ou outro caminho qualquer, que vários caminhos vão te ser oferecidos. Então basta a gente escolher qual caminho a gente quer seguir. E eu creio
que o melhor caminho é Jesus. Porque Deus vai falar que os planos dele é melhor que os nossos. Os caminhos bem mais altos que os nossos. Então Deus, ele sabe o que é bom para a gente. Se ele deu o filho dele por nós, como é que a gente vai contestar algo? Eu fico analisando certas coisas e cada vez mais eu me apaixono por Jesus e por Deus. Porque em todo tempo, ele mostra cuidado, ele mostra que ele deu o filho dele para poder sofrer por uma nação que estava toda ao contrário do que os profetas antes tinham vindo falando o que era para ser feito. Então, é um sinal de amor, que eu creio que ninguém tem coragem de dar ao filho. Às vezes a gente não tem coragem de nem dar uma ajuda, quanto mais dar um filho. Então, o que o diabo sacrificou para poder dar para a gente? O que ele colocou à prova? O que o diabo colocou à prova para ele poder falar assim, não? Pelo contrário, o diabo só oferece facilidade. Quando Jesus estava sendo tentado, ele só ofereceu facilidade. Ele só pegou aquilo que Jesus necessitava naquela hora. Ele tinha fome e tinha sede, ele ofereceu comida, ofereceu poder, ofereceu tudo. Ele não sacrificou nada. Deus, pelo contrário, sempre trouxe ao povo que eles viessem ao arrependimento, que eles se voltassem para Ele, que eles se regrassem daquilo que não é bom aos olhos de Deus. A vida do cristão é uma vida de renúncia. O caminho para a gente chegar, Jesus mostra que o caminho para a gente chegar a Deus é um caminho de renúncia. Para muitos pode ser a renúncia de coisas que vai nos deixar ricos, sei lá, famosos, mas pode nos levar à perdição. Não falando que todos que são ricos, que são famosos, vão para o inferno. Não estou falando isso. Estou falando que tem caminhos de facilidade, tem caminhos que vai ser nos oferecido a isso, que vai ser caminho para a nossa perdição. A nossa renúncia é o quê? É renunciar ao pecado. É renunciar ao pecado. Se o pecado fosse ruim, se pecar fosse ruim, não seria renúncia. Seria muito fácil resistir. Você já pensou, se envolvendo corrupção, já pensou se a corrupção fosse a dívida, para você assumir uma dívida? Quem ia querer se meter no meio de corrupção? Ninguém. Então são renúncias a coisas que aos nossos olhos muitas vezes vai parecer que é bom, mas nem tudo que parece bom, depois vai te dar coisas boas. O que te parece ser bom aqui, lá na frente às vezes pode te dar uma cadeia, pode te dar outra coisa qualquer. Pode te dar um fim no casamento e outras coisas mais. São caminhos, tudo são caminhos que pode, mas o único caminho que a gente deve seguir e ser de renúncia, e ser uma renúncia prazerosa, é servir a Jesus, servir a Deus, gente. Não tem outra coisa que a gente vai pegar, vai fazer, que vai ser tão prazeroso quanto servir a Deus. Às vezes a gente pode passar dificuldade, sim. Ele falou que a gente ia ter aflição, mas Ele garantiu a vida eterna. O diabo, ele não garante vida eterna a ninguém. Ele te garante prazeres momentâneos aqui na terra. Te garante também uma vida eterna. Choro, pranto, ranger de dente. Aí você escolhe qual vida eterna você quer. A vida eterna com Cristo ou a vida eterna com o diabo lá sofrendo. Então, caminho está aí. E eu escolho o caminho com Jesus. É verdade. Por que Jesus ele fala que eu sou o caminho, a verdade e a vida? Na época, existiam vários filósofos, existiam várias pessoas se dizendo seu Messias. E o que eles falavam nem sempre era verdade. Nem sempre não era verdade. Então era falado coisas, prometido coisas, existiam grupos e
palavra sendo lançada e muitas pessoas não tiveram o discernimento, se deixaram levar por palavras. A Bíblia mesmo vai mostrar que quando Jesus ele repreendeu o povo, que o povo estava seguindo ele só por causa de comida, o povo foi embora. O povo foi embora. Muitas das vezes a gente não quer escutar a verdade. Muitas vezes a gente quer escutar coisas que vai massagear o nosso ego, vai ser coisas boas aos nossos ouvidos. Então, a verdade, minha mãe sempre falava, doa o que doer, mas fale a verdade. Sempre a verdade. E Jesus, ele deixa bem claro que ele é a verdade. Não há outra verdade. Se ele tivesse dito que ele é verdade, existiria outras verdades. Mas ele falou a verdade. Eu sou o caminho, a verdade. Então, verdade, ele está deixando bem claro. Eu sou a única verdade a ser seguida. E ele vai dizer que ele é a vida também. A vida, Jesus, ele é o nosso segundo Adão. Quando Adão e Eva pecou, eles foram expulsos do paraíso, no jardim do Éden. E ali, como eu falei antes, foi colocado os querubins na porta do jardim do Éden, para que ninguém pudesse entrar e chegar à árvore da vida. E eu lendo aqui, ele é o único que vai poder nos levar de volta. Mas por que para a árvore da vida? Porque ele é o único que pode nos dar a vida eterna. Não há outra opção. Muitos vão falar que quando a gente morrer, a gente vai para o purgatório, vai ali ficar esperando, pagando pelos nossos pecados aqui, pelas nossas falhas. Eu não conheço isso, a Bíblia aqui não me relata isso. A Bíblia sim me relata que depois que eu morrer, eu vou estar com Cristo, se ali eu tivesse seguido o meu caminho como Cristo manda. E eu fiquei admirado e olhando essa segunda parte do versículo 6, que ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu lendo, vem ao Pai. O correto seria, se nós fôssemos falar, ninguém vai ao Pai. Mas Jesus, ele é o próprio Deus. Jesus, ele é o próprio Deus. Então, ele e o Pai é um só. É logo que no versículo 7, logo após, Felipe vai dizer, Senhor, mostra-nos o Pai. E Jesus vai falar, estou há tanto tempo no meio de vós, vocês ainda me perguntam isso? Eu lendo isso daqui, esse texto, tocou muito em mim. Porque muitas das vezes a gente acha que conhece Deus, mas a gente parece que às vezes a gente fica estagnado num lugar e acha que o pouquinho que a gente conhece, ali está bom. E quando eu li essa parte que disse, que Filipe fala, mostra-nos então o Pai, Senhor. E ele fala, estou há tanto tempo no meio de vós, como que você me pergunta isso? Deus, ele fala comigo a respeito de coisas novas que ele quer fazer em nosso meio. Mas muitas das vezes, a gente acha que já conhece o suficiente, e ali a gente fica estagnado. Ele falou muito comigo. Falou muito comigo. E foi sexta-feira, eu creio que foi sexta-feira. Sexta-feira a minha tia mandou um vídeo da minha avó internada no hospital,
e foi umas irmãs para visitar ela. E minha avó estava sonolenta, e quando as irmãs começaram a louvar, a minha avó despertou, e com pouca força, ela conseguia louvar. E quando eu vi aquilo, eu falei assim, meu Deus, sabendo que já está em fase terminal, para às vezes a gente, é difícil, mas aquilo dali trouxe força para ela. E segundo relatos da minha família, quando oravam com ela, o semblante dela mudava. Então, são coisas que a gente, muitas das vezes, não dá o devido valor. E você, quando está no fim da vida, você vê uma situação dessa, de uma pessoa que no fim da vida, quando escuta um louvor, e quando sabe ali, é certeza para onde vai, irmãos. É certeza, não tem outra. Quando a pessoa tem certeza para onde vai, vai tranquilo, morre feliz. Morre feliz. Então, esse texto, ele mexeu muito comigo, irmãos. Muito comigo. Eu convido os irmãos a meditar nesse texto. Eu creio que Deus vai falar com os irmãos também, a respeito de coisas novas, porque o Espírito Santo, ele está no nosso meio. E muitas das vezes ele quer nos usar, ele quer falar conosco, ele quer que nós sejamos canal de bênção, porque nós somos transportador, que nós temos, se nós temos o Espírito Santo, nós somos transportador da presença de Deus. Então tem hora que Deus quer nos usar, Deus quer falar para nós abençoarmos pessoas, para a gente pregar a palavra, fazer aquilo que Deus tem feito para nós, mas muitas das vezes a gente não tem conhecido, às vezes já nem tem dado ouvido o que o Espírito Santo quer falar com a gente. E esse texto falou demais comigo. Eu convido os irmãos a ler esse texto e meditar nessa palavra, porque falou grandemente comigo. E eu agradeço a oportunidade.